Bom, antes de começar, eu vou só fazer uma observação aqui, tá? É, por que que eu me enrolei na hora de calcular o log de 1 mais 1 sobre x dividido por 1 sobre x, tá? Só para ficar claro, o que que eu fiz, né? Eu calculei a derivada do log, calculei a derivada de 1 sobre x. Só que aqui, né, a gente tem uma função composta, tá? Então, o cálculo que eu fiz tem um problema, né? Tem um erro, porque eu teria que calcular a derivada, né, da função logaritma, né, aplicar em 1 mais 1 sobre x e depois calcular a derivada da função 1 mais 1 sobre x, tá? Então, como eu não fiz isso, eu só calculei a derivada do logaritmo e não usei corretamente a regra da cadeia, quando eu olhei para aquela expressão que estava aqui, né, eu não consegui ver corretamente, né, o limite, porque estava faltando, né, exatamente multiplicar aqui, né, por 1 mais 1 sobre x derivada, tá? Tá? Então, é só uma correção, tá? Bom, mas, de qualquer maneira, quando você olha, em vez de olhar 1 sobre x, você olha h, né, e deriva em função do h, né, tudo fica mais fácil de ver. Bom, então, salvo essa observação aqui, vamos começar a parte de cá, que é capitalização contínua. Então, a gente já viu um exemplo, né? Então, o que é, né, a capitalização contínua? Tá? Então, a capitalização contínua é uma ferramenta muito usada em finanças, tá? Na avaliação de opções, derivativos, projetos de investimento, tá? Geração de lucros da empresa, tá? E outras situações em que os fluxos monetários, tá, se encontram distribuídos uniformemente no tempo. Tá? Você lembra que nas situações anteriores a gente sempre tinha, né, uma situação onde você supõe que, né, você tinha o fluxo postecipado, antecipado, tá, diferido, sabe, sempre em períodos fixos, tá? Então isso para isso a gente usava um cálculo que a gente chama discreto, tá? Só que isso não é realístico, né? Em geral, esses fluxos eles vêm, né, de maneira distribuída uniformemente no tempo, tá? Então, a capitalização contínua ela é muito usada nesse, né, nesse tipo mais concreto, né, de situação, tá bom? Então, só lembrando, né, o que a gente fez, né, o que a gente vai estar assumindo aqui, né, por isso que a gente chama de capitalização contínua, tá, é que os períodos, né, você lembra o K que aparece, né, quando a gente tem S igual a P, né, 1 mais J, que é a taxa, né, dividido por K, né, K vezes M, tá? Então aqui você tem uma taxa, né, ao M, né, no caso, né, o M é o que conta, né, o período da taxa, tá? Aqui você tem o K, que são os subperíodos, né? Se você tiver a taxa anual, o K você pode botar em trimestre, mensal, diário, tá? E aí o M é quantos anos você vai estar contando, tá? E quando você tem esse K indo para mais infinito, né, no sentido de você está cada vez dividindo o tempo em intervalos menores, né? Você viu semestral, trimestral, mensal, diário, horário, tá? Então, esse K representa isso. O que a gente vai obter no limite? Né? No limite, você vai obter exatamente P, né? Que é esse termo que está aqui inicial, vezes E elevado a... Desculpa. Né? J vezes M. Tá, só que o padrão é, quando a gente está no regime de capitalização contínua, tá? Essa taxa, a gente representa ela por delta. Tá bom? Então, o que a gente obtém
tá? É exatamente, né, S igual a P vezes, tá, E elevado a delta vezes M. Tá? Onde esse delta é o que é chamada de taxa instantânea tá? Ou contínua. Tá bom? Então, deixa eu dar um exemplo. Né? Se eu quero calcular o montante de um capital P igual a 1.000, tá? Aplicado, tá, a uma taxa contínua delta igual a 50% ao ano, tá? E eu olho isso, né? Eu quero calcular o montante em um ano, tá? Então, nesse caso aqui, o M, né, é igual a 1, porque eu quero calcular em um ano, tá? E aí eu quero calcular quem é o S, tá? Então, isso vai ser o P, que é 1.000, vezes E elevado, né, ao meu delta, né? 50%, né, 0,5, tá? Então vai ficar 0,5 vezes 1, né? Que é o M, que dá 0,5, tá? Então isso aqui você pode ver que dá 1.648,72. Tá bom? É muito comum também a gente fazer a equivalência, né, de taxas de juros nesse contexto também. Tá? Então, você quer, né, calcular, né, as taxas equivalentes, tá? Contínua e discreta, tá? Então, como é que você vai fazer, né? A gente vai igualar os montantes, tá, das computações contínuas e discretas e obter, assim, a relação de equivalência entre as taxas de juros, tá? Então, se eu calcular, né, pela capitalização contínua, tá? Então, eu vou ter P vezes E elevado a delta vezes M, né? E, por outro lado, se eu tiver uma capitalização discreta, vai ficar P vezes 1 mais I elevado a M. Tá? Então, eu quero achar, né, a relação exatamente entre o delta e o I. Tá? Note que o P aparece em ambos os lados da equação. Tá? Então, eu posso cancelá-lo aqui. Tá? O M também aparece em ambos os lados, tá? Como potência. Então, eu também posso, né, cancelar ele. Tá? Então, o que eu vou obter? Eu vou obter que 1 mais I tem que ser exatamente igual a E elevado a delta. Né? Portanto, eu tenho aqui duas relações importantes. Né? A primeira é que o I vai ser igual a E elevado a delta menos 1, e o delta vai ser igual ao log, ou ln, né, no caso, que é na base E, de 1 mais I. Então, né, simplesmente tomando o log daqui e aqui, né, você tem essa relação. Tá bom? Então, um exemplo aqui, se eu quiser determinar né, a taxa efetiva ao ano, tá, equivalente a uma taxa contínua de 90% ao ano. Tá? Então, eu vou ter delta igual a 90% ao ano. Tá? E eu quero saber quem é a taxa anual, tá, efetiva. Tá? No caso, aí pensando em termos discretos. Tá? Então, eu vou ter 1 mais
I, né, de A, que eu estou só pegando um período, né, igual a E elevado a delta, né? Então isso aqui é verdade, né? Eu vou escrever, né, o I de A igual a, o meu delta é 90%, né? Então vai ficar E elevado a 0,9 menos 1. Ok? Isso aqui, né, vai me dar I de A igual a 145,96%, tá? Ao ano. Tá bom? E eu posso também, né, fazer o contrário, né? Eu posso, vou botar isso aqui, item A, item B, né? Eu posso, suponha que eu fixe I de A igual a 80% ao ano e quero calcular quem vai ser o delta equivalente, tá, ao ano. Né? Então, eu uso a fórmula, né? Tá aqui em cima. Então, eu vou ter delta igual, né, ao logaritmo, na base E, né? De 1 mais I de A, que é o logaritmo, tá? De, né, 1 mais 0,8, vai ficar 1,8. Tá? Isso aqui você pode calcular também, dá algo como 58% ao ano. Tá bom? Então, é relativamente simples, né, o cálculo, né, a partir do momento que você saiba manipular, né, a função logaritmo, a função exponencial. Tá bom? Então, eu vou encerrar esse bloco por aqui, e no próximo bloco a gente vai ver o cálculo, né, do valor presente, tá? No regime de capitais contínuos. Tá?